Em 1 Timóteo capítulo 1, versículos 12 até o versículo 17, para nossa edificação, o tema é: a Deus seja a glória. Vamos repetir, as crianças também comigo? A Deus seja a glória. Mais uma vez, a Deus seja a glória. Vamos abrir a palavra do Senhor para nossa edificação. Semana passada nós falamos a respeito do uso correto da lei, e hoje nós iremos falar sobre a Deus seja a glória. Glória só a Deus, baseado nessa carta de Timóteo, capítulo 1, verso 12 até o verso 17. Como os irmãos vão ficar mais tempo assentados do que eu vou ficar em pé aqui, e gostaria de convidá-los a se colocarem em pé para a nossa leitura desse texto. E você que está em casa, abra sua Bíblia também, leia a palavra do Senhor para a nossa edificação. Se quiser interagir conosco, só colocar na página da igreja, no chat, nós queremos responder a sua pergunta. Diz assim o texto sagrado: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos repetir o versículo 15 todos juntos? Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da tua palavra, que a tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações, que nenhum de nós saia daqui do jeito que entrou, mas que saiamos cheios do conhecimento do Senhor, tocados pela tua palavra, tocados pela tua verdade, e que possamos te louvar, Senhor, por infinita graça, por tão grande salvação, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Qual foi a última vez que você louvou a Deus por te amar, por te perdoar, por ver além das suas faltas, por cuidar das suas necessidades e vir em seu resgate? Qual foi a última vez que deixou de lado os seus desejos para focar na misericórdia de Deus, na bondade de Deus, na graça de Deus para com você no passado? Quando você veio pela última vez diante de Deus, sem nenhum pedido, sem um só pedido, só para louvá-lo, para agradecê-lo? De igual forma, meus irmãos, Paulo agradece a Deus por sua maravilhosa graça, que salvou um miserável pecador. Paulo era um miserável pecador e o chamou para ser ministro do Evangelho. Em oposição aos mestres legalistas de Éfeso, Paulo testemunhou que a misericórdia de Deus, e não o mérito humano, o esforço humano e as boas obras haviam lhe dado a salvação e sustentado o seu ministério cristão. Paulo está agradecendo a Deus por tão grande graça. Paulo, deixando o legalismo dos falsos mestres, e glorifica a Deus por sua infinita graça, por seu ministério, por seu chamado, por sua vocação. Ele conta a história da sua conversão, bem como a história do seu chamado, da sua vocação, e por essa razão, ele inicia essa passagem dando graças a Deus por havê-lo designado para o ministério e por sua infinita graça salvadora. Paulo
ele termina esta passagem numa explosão de louvor pelos feitos de Cristo por ele. E ele começa dizendo: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, disse Paulo. E por isso ele termina essa passagem glorificando a Deus, dizendo: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ele começa agradecendo a Deus por seu ministério, e ele termina glorificando a Deus por sua infinita graça salvadora. Meus irmãos, a grande ideia dessa passagem é que louve a Deus por sua graça salvadora em Cristo Jesus. Louve a Deus toda a glória. Vamos dizer isso comigo? A Deus toda a glória. Até as crianças, Letícia lá atrás, as crianças aqui na frente, vamos dizer: a Deus toda a glória. Por 3 razões. Primeiro, por seu ministério. Uma vez que Deus o designou para o ministério. Ele começa dizendo: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Paulo dá graças a Deus aqui, não por aquilo que ele fez para Jesus, mas por aquilo que Cristo fez por ele. Cristo fortaleceu para o ministério. Cristo capacitou para o ministério. A eficácia do apóstolo como missionário, como plantador de igrejas, não dependia dos seus talentos naturais, de uma instrução de alto nível, porque foi criado aos pés de Gamaliel, ou de seguir a última tendência das novidades cristãs. Não, é porque o Senhor o fortaleceu, o capacitou para o ministério. Em vez disso, ele recebe força para servir. Em se tratando de servir ao Senhor, meus irmãos, o cristão necessita de capacitação divina, que Paulo também recebeu. Nós precisamos da força do Senhor. Nós devemos dizer, como Paulo disse aos Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Somente a atuação de Deus faz de alguém um apóstolo, e não a escolha e o esforço próprios. Jesus chega a dizer isso. Jesus chega a dizer o seguinte: não foste vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Foi o Senhor que nos escolheu, foi o Senhor que nos capacitou. Ninguém toma esta honra para si. Nenhum pastor ordena a si mesmo, nenhum apóstolo chama a si mesmo, foi Cristo que o chamou. É Cristo quem chama para o ministério, e quem Ele chama, Ele qualifica. Cristo o designou para servir como apóstolo e o fortaleceu para servir. O Deus que fortaleceu Paulo é o mesmo Deus que inicialmente o chamou para o serviço. O que sempre deixava Paulo admirado era o fato de Deus lhe ter confiado este ministério. Paulo fica pensando: por que Deus me chamou? Eu, um perseguidor, insolente, blasfemo, ignorante, incrédulo, Deus me designou para o ministério, Deus me confiou esse ministério, e por essa razão ele louva o Senhor por ter sido considerado digno desta confiança. Paulo agradece a Deus por considerá-lo digno de confiança, sem olhar para o que ele pessoalmente foi, sem olhar para o seu passado, mas para o que a sua graça fez em sua vida. Ninguém, meus irmãos, pode ser considerado fiel, senão aquele que Ele torna fiéis. É o Senhor quem torna fiéis os seus servos. E Paulo agradece a Deus pelo privilégio de servir como apóstolo. E esse é um exemplo para todo cristão. Um exemplo de gratidão a Deus por sua obra, pelo seu serviço. Você louva a Deus pelo seu ministério?
pelo seu serviço no Senhor, que recebeu em sua família, sua igreja, na escola bíblica dominical, no mundo. Você agradece a Deus por sua obra, por seu serviço? Porque algumas vezes nos comportamos com ingratidão, por estarmos cansados do ministério. Estou cansado de igreja, estou cansado de servir ao Senhor, estou cansado de tocar, estou cansado de pregar, estou cansado de lecionar na escola dominical. Outras vezes, meus irmãos, nós também reclamamos por causa do nosso orgulho que nos impede de agradecer. Reclamando da obrigação de servir ao Senhor, em vez de agradecer pela oportunidade de fazer isso. Mas outras vezes, nós também temos um comportamento soberbo. Somos tentados a pensar que Deus é quem deveria nos agradecer pelo nosso esforço espiritual. Seja grato pelo privilégio de servir a Deus. Servir a Cristo é um privilégio. Servir na obra de Deus é um privilégio. Porque Deus nos tirou da escuridão para a luz, da morte para a vida, das garras de Satanás para as mãos de Deus. Porque senão nós seríamos escravos de Satanás. Se não fosse a graça de Deus, quem sabe nós estaríamos pulando o carnaval também. Se não fosse a graça de Deus, quem sabe nós estaríamos em todas as noitadas e baladas da vida. Se não fosse a graça de Deus, nós estávamos bem longe do Senhor, incrédulos, ignorantes, blasfemos, insolentes, rebeldes e orgulhosos. Então agradeça a Deus pelo privilégio de servi-lo, porque Cristo entrou na sua casa, na sua vida, na sua história, na sua família, para que você possa servi-lo. Mas a Deus toda a glória, meus irmãos, por sua graça salvadora, uma vez que Ele salvou o pior dos pecadores. Veja o que diz o versículo 13 até o versículo 15 comigo, vamos ler? A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Antes de sua conversão a Cristo, Paulo era blasfemo, perseguidor e insolente. Veja bem como era a vida deste homem. Ele era blasfemo porque ele negava a divindade de Cristo e obrigava outros a fazer o mesmo, a blasfemar contra Cristo. Ele era perseguidor, uma vez que usava a força física para tentar destruir a igreja. E ele então encerrava em prisões homens e mulheres. Ele respirava ameaças e morte e perseguia a igreja até descobrir que estava perseguindo o próprio Cristo, o Messias. Durante esse período de sua vida, Paulo consentiu com o apedrejamento de Estevão e assolou a igreja, entrando nas casas e arrastando homens e mulheres. Paulo era insolente, ou seja, um orgulhoso, um atrevido, um homem arrogante que impõe a sua vontade pela violência. Resumindo, meus irmãos, antes de crer em Cristo, Paulo era uma pessoa totalmente desprezível. O fato de ter cometido crimes em nome de Deus tornava suas transgressões mais ultrajantes, porque ele pensava que estava tributando com isso um culto a Deus. Como explicou mais tarde no seu testemunho perante o rei Agripa. Se você quiser ler essa passagem comigo, você pode lê-la comigo em Atos capítulo 26, versículo 9 até o verso 11. Veja o que diz o texto. O texto diz assim: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno, e assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra esses dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei
por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Veja bem que ele pegou cartas das autoridades judaicas para perseguir cristãos até mesmo em Damasco. E foi no caminho para Damasco, na estrada para Damasco, que ele viu aquela luz forte brilhando sobre ele. E uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele então caiu por terra e disse: Senhor, quem és tu? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele então recebeu orientação do Senhor: entra na rua chamada direita e ali te dirão o que deves fazer. E ele então ficou cego 3 dias, até que Ananias fosse na casa onde Paulo estava hospedado e o discipulou e orou com ele. As escamas caíram dos seus olhos, ele foi batizado e se tornou um pregador do evangelho, agora um perseguido por causa do evangelho de Cristo. Assim era a vida violenta, blasfema e miserável que Paulo vivia na época em que estava perseguindo a igreja. Humanamente falando, meus irmãos, não havia esperança para alguém tão mal intencionado e agressivo como ele. Mas Paulo não estava fora da misericórdia de Deus. O texto diz que em sua misericórdia, Deus não deu a Paulo o que ele merecia. O que ele merecia era o castigo divino, o que ele merecia era o inferno, mas Deus deu aquilo que ele não merecia. Ele não merecia a salvação, mas ele recebeu a salvação de graça. O texto fala assim: mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Paulo recebeu esta misericórdia quando encontrou Cristo a caminho de Damasco, ocasião em que Deus o perdoou de toda violência, de toda blasfêmia e perseguições. E por meio da graça de Deus, o inimigo tornou-se amigo. Paulo então conheceu a Cristo no caminho de Damasco e mudou a sua história. Antes de se tornar cristão, Paulo não tinha consciência do que estava fazendo, ele estava cego. De fato, ficou tão surpreso quando encontrou Jesus a caminho de Damasco e disse: quem és tu, Senhor? Ele estava ignorante, cego. Ele estava perseguindo Cristo de uma maneira quase inconsciente. E isso não quer dizer, meus irmãos, que de algum modo sua ignorância e descrença o qualificava para ser salvo ou tornava suas ações menos pecaminosas. Ainda assim, Paulo era culpado da sua blasfêmia, culpado da sua insolência, culpado da sua violência, culpado da sua perseguição. Deus nunca desculpa o pecado por causa de circunstâncias atenuantes, mitigantes. No entanto, teve compaixão da desesperadora situação espiritual de Paulo. Qual é a sua situação? De ignorância, de cegueira espiritual, de descrença, de incredulidade. Paulo recebeu misericórdia porque Deus é misericordioso. Se não fosse a misericórdia de Deus, meus irmãos, nenhum de nós estaria aqui. É por isso que o profeta diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Paulo só não foi consumido pela ira divina por causa da sua misericórdia que dura para sempre. Como Paulo explicou em outra ocasião, Deus não nos salva por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. É pela misericórdia de Deus é que somos salvos. Foi apenas pela graça de Deus que Paulo foi encontrado quando estava perdido e capacitado a ver quando estava cego. Foi pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Deus tem grande misericórdia por aqueles que não receberam a mensagem da salvação. Deus se compadece das tribos, das nações, das pessoas que ainda não conhecem o Evangelho.
Certamente essas pessoas são ainda responsáveis pelos seus pecados que estão cometendo, mesmo na cegueira espiritual, na ignorância, mas Deus se compadece da ignorância espiritual delas. Jesus orou dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus orou por aqueles que estavam na cegueira, gritando: crucifica-o, crucifica-o. Quando Paulo foi convertido, meus irmãos, ele recebeu não apenas misericórdia, mas ele recebeu também graça. Graça é favor imerecido de Deus que Paulo recebeu em superabundância. O texto diz aqui no verso 14, veja o que diz o verso 14: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Veja aqui, a graça superabundou, tal como um rio num enchente, que não pode ser detido, que ninguém detém, que transborda na margem esquerda e direita. Assim, esse rio da graça transbordou sobre a vida de Paulo. Em outras palavras, a graça de Jesus jorrou de forma inesgotável. O rio da graça, meus irmãos, trouxe consigo a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. A fé e o amor em Cristo Jesus. A graça inundou com a fé um coração que antes estava incrédulo, empedernido, endurecido. A graça inundou com amor um coração que anteriormente estava cheio de ódio, poluído de ódio, encharcado de ódio. A graça trouxe consigo a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Paulo então resume a essência do Evangelho dizendo: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O conteúdo do Evangelho, meus irmãos, é verdadeiro e digno de toda aceitação. Essa é a boa nova. É a boa nova que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Diferente dos ensinos especulativos e absurdos dos falsos mestres, e diferente das mentiras, da propaganda secular, dizendo que nós salvamos a nós mesmos, é por esforço próprio, é por mérito próprio, é pelo legalismo, é pela lei. Isso é uma falácia. Ninguém é salvo por si mesmo, ninguém é salvo por obras da lei. Por obras da lei ninguém será justificado. A essência do Evangelho é que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Cristo veio ao mundo. Isso fala da encarnação, que Ele se tornou gente, que Ele se encarnou, que Deus se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, o próprio Filho de Deus, deixando para trás a sua glória celestial para tornar-se humano, e tudo isso por esta razão: salvar os pecadores, ou seja, libertá-los do pecado e da morte. Jesus é o único resgatador do pecador, é o único que pode resgatar o pecador. Nada pode transformar o pecador. As clínicas não podem, as penitenciárias não podem, as cadeias não podem. Só Cristo pode resgatar pecadores. Pecador, meus irmãos, é toda pessoa que esteja separada de Deus pela desobediência, e a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando Deus olhou do céu à terra, Ele não viu um justo sequer, ninguém, nem um justo, todos pecaram. Mas a própria razão pela qual Cristo veio ao mundo era libertar o seu povo do pecado. Cristo morreu pelo seu povo. Jesus expiou o pecado por meio do seu sangue derramado na cruz. A Bíblia diz que Deus é luz, e
e não há nele treva nenhuma. Se andarmos na luz como Deus está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Jesus, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Até mesmo as crianças que estão aqui são pecadores, precisam de Jesus. Todos nós carecemos de Jesus. Davi chega a dizer o seguinte: eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós precisamos de Jesus. Cristo veio ao mundo, meus irmãos, para salvar os pecadores. Isso é o evangelho, da encarnação à expiação. Jesus não veio ao mundo para salvar pessoas boas, uma vez que não existia ninguém assim em toda a terra. Não existe pessoas boas, todas são pecadoras. Jesus não veio ao mundo para salvar também os que guardam completamente a lei, porque ninguém conseguiu. Noé não conseguiu, Abraão não conseguiu, Isaac não conseguiu, Jacó não conseguiu, Moisés não conseguiu, os profetas não conseguiram. Esses pecadores estão perdidos. Esses pecadores não podem salvar a si mesmos. Todos nós precisamos de Jesus. Jesus veio para salvar os pecadores. E ele mesmo disse que ele não veio chamar justos, ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. É para isso que Jesus veio, para salvar os perdidos. A aplicação do Evangelho, meus irmãos, é pessoal, dos quais eu sou o principal. Veja bem, que tornar-se cristão significa comprometer-se pessoalmente com Cristo e confessar os seus pecados pessoais. A gente precisa confessar os nossos pecados. Veja bem que Paulo deu nome aos seus pecados. Ele diz: eu sou blasfemo, eu era blasfemo, insolente e perseguidor. Eu era ignorante, eu era incrédulo. Ele já havia se chamado o menor dos apóstolos, o menor de todos os santos, mas agora Paulo se humilha ainda mais. Ele diz: eu sou o maior dos pecadores, eu sou o pior dos pecadores. E Paulo se considerava o pior dos pecadores, uma vez que ele perseguiu o povo de Deus até a morte. Ele entrava nas casas arrastando homens e mulheres. Não podemos, meus irmãos, receber a graça de Deus até nos enxergarmos como pecadores. Porquanto Jesus veio para salvar pecadores. Como ele mesmo afirmou: eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. O único homem que tem a página limpa na história da humanidade é Cristo. E Cristo, o que era perfeito, veio para salvar pecadores. Pecadores que não podem salvar a si mesmo, que não podem perdoar a si mesmo, que não podem melhorar as suas próprias vidas. Só Cristo pode salvar o pecador, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E Paulo não diz assim: eu era um pecador. Ele diz: eu sou o pior dos pecadores. Eu não fui o pior dos pecadores, eu sou o pior dos pecadores. A nossa necessidade do Evangelho, meus irmãos, não cessa depois que inicialmente o recebemos. Nós continuamos ainda precisando de Jesus, porque sem Jesus nós não podemos servir a Deus, nós não podemos vencer o pecado. Sem Jesus não podemos vencer o diabo, sem Jesus não podemos vencer o mundo, sem Jesus não podemos vencer a carne, sem Jesus não podemos vencer os demônios. Só com Cristo é que podemos vencer os nossos pecados. E aqui nós podemos ver: a Deus seja toda a glória por sua infinita graça salvadora. Mas em terceiro lugar, a Deus seja a glória por ser um modelo para os cristãos. Veja o que diz o verso 16, vamos ler comigo? Veja o que diz o verso 16: mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia,
para que em mim o principal evidenciar Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Veja bem que Paulo glorifica a Deus porque Deus o fez modelo da fé para aqueles que hão de crer neste evangelho. Veja bem que mais uma vez o apóstolo declara ter recebido misericórdia. Mais uma vez ele se identifica como o pior dos pecadores, aquele que é o principal dos pecadores, aquele que é o maior dos pecadores. E seu objetivo aqui é muito simples. Se Deus pode transformar o pior dos pecadores em apóstolo, o poder da graça de Deus não tem limite. Se Ele pode transformar o principal dos pecadores, o pior dos pecadores, o maior dos pecadores em apóstolo, meus queridos irmãos, o poder da graça é infinito. Até valentões, assassinos, inimigos declarados de Cristo podem se tornar servos de Deus. Até mesmo aqueles que participam do Estado Islâmico, que perseguem os cristãos no Oriente Médio, eles podem se tornar crentes pela graça de Deus. Se Deus pode salvar Paulo, sem dúvida pode salvar qualquer pessoa. Pode salvar o bêbado no bar, pode salvar o marido abusador, pode salvar a prostituta, pode salvar o homossexual, pode salvar o macumbeiro, pode salvar o idólatra, pode salvar o corrupto, pode salvar o malvado. Cristo é quem salva os pecadores. Em outras palavras, não existe alguém tão ruim que não possa ser alcançado pela graça de Deus. Ninguém imaginava que Paulo se converteria. Ninguém imaginava que Paulo ia se tornar um apóstolo e pregador do evangelho. Mas Cristo o escolheu antes mesmo dele ter nascido para ser apóstolo. Embora a conversão de Paulo, meus irmãos, tenha tido muitas características excepcionais, porque ele viu a luz do céu, a voz audível, ele ouviu a língua hebraica, a queda ao chão, ele ficou cego durante 3 dias. Paulo é o protótipo para aquele que crê em Cristo para a vida eterna. Paulo é um modelo para aqueles que hão de crer no evangelho. Não é suficiente acreditar que você é um pecador, a menos que receba Cristo como Salvador. Paulo recebeu Cristo como seu Salvador, e todo aquele que nele crê, recebe a vida eterna. E Paulo se tornou um modelo de esperança, um modelo de fé. Se Cristo teve misericórdia até de mim, diz Paulo, o pior dos pecadores, ele também terá misericórdia de você. Se Paulo, o pior dos pecadores, recebeu a graça salvadora de Deus, ele também tem misericórdia de você. Paulo se tornou o maior divulgador da fé e plantador de igrejas. Fé que outrora ele procurava destruir, ele procurava perseguir, ele procurava arrastar cristãos. Ele consentiu na morte de Estevão, no seu apedrejamento. Ele ficou com as vestes de Estevão em suas mãos. E a Bíblia diz em Gálatas capítulo 1, que ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificava a Deus a meu respeito. Paulo glorifica a Deus, porque ele se tornou um modelo de esperança para aqueles que hão de crer em Cristo Jesus. E por esta razão, ele termina esta passagem numa explosão de louvor, de adoração ao Senhor, de glorificação ao nome do Senhor. E assim ele diz: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória, pelo século dos séculos sem fim. Rei eterno, meus irmãos, é aquele que não tem princípio nem fim de dias. É aquele que está além das flutuações
do tempo. Rei imortal, imperecível, incorruptível, que não se deteriora. O mundo natural é corruptível. Os rios alteram o seu curso. Quantos rios já mudaram o seu percurso? Montanhas erodem. E o próprio cosmos se encontra em estado de gradual declínio. O próprio mundo está envelhecendo como um vestido, mas o nosso rei é incorruptível, ele não se deteriora. Rei invisível, o Deus eterno e imortal não pode ser visto, porque Deus é invisível. Ele é espírito, ele não tem corpo como os homens, ele é invisível e habita em luz inacessível. A criação visível nos leva a adorar o Deus invisível, porque os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Mas esse Deus invisível enviou o seu Filho eterno para se encarnar e habitar entre nós. E Jesus é a manifestação visível do Deus invisível, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Deus único, incomparável. Há um só Deus, que subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, criador de todas as coisas; o Filho, Salvador; o Espírito Santo, santificador. Eles são da mesma substância, iguais em poder, honra e glória. O Pai planejou a salvação, o Filho executou a salvação na cruz do Calvário, e o Espírito Santo aplica aquilo que Cristo fez na cruz na nossa vida. Por isso, honra e glória pelos séculos dos séculos ao Rei eterno. Por isso Paulo termina essa passagem glorificando a Deus por tão grande salvação, por tão grande graça salvífica. Honra e glória pelo século dos séculos. Assim nós devemos viver, meus irmãos, glorificando a Deus e honrando a Deus por tão grande salvação. Aplicações para a nossa vida: como viveremos? Testemunhando o evangelho da graça de Deus. Paulo deu testemunho da sua conversão, o que ele era e o que Cristo fez por ele. Ele era blasfemo, insolente, perseguidor da igreja, ignorante, incrédulo. Mas Cristo mudou a sua vida por sua graça. Cristo o alcançou, Cristo mudou a sua história, Cristo o fez seu amigo, Cristo o chamou para ser apóstolo, Cristo o chamou para servir a igreja. Porque Cristo veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Testemunho do evangelho da graça de Cristo. Fale que Cristo fez por você também. Porque Cristo, em 1991, entrou na minha vida, numa reunião de oração. Eu entrei ali perdido, totalmente com o coração sujo, com a mente voltada para o mundo, para as orgias, para os prazeres dessa vida, com o coração rebelde. Mas ali, numa reunião de oração, Deus falou comigo: conserta-te na minha presença. E Cristo falou ao meu coração, e eu confessei os meus pecados. Eu criei que Cristo havia morrido por mim na cruz do Calvário, e eu o aceitei como meu único e suficiente Salvador e Senhor da minha vida. E desde 1991, Cristo nunca mais saiu da minha vida, porque Cristo salvou também este pobre pecador. Conte aquilo que Jesus fez por você. Conte da sua salvação. Conte quando Jesus entrou na sua família, na sua casa, na sua vida e purificou a sua vida. Compartilhe o evangelho com outras pessoas. Fale do amor de Cristo por você. Louve a Cristo por sua eterna salvação. Mas em segundo lugar, meus irmãos, como viveremos?
louvando a Deus por tão grande salvação. Paulo agradecia a Deus por seu chamado e serviço. Paulo estava admirado porque Cristo chamou um perseguidor da igreja para ser apóstolo, para ser um plantador de igrejas. Paulo agradecia a Deus por sua salvação, porque Cristo o tirou da blasfêmia, da insolência, da maldade, da violência, da perseguição contra a igreja, da ignorância, da cegueira, o tirou das garras de Satanás, e ele então passou a louvar a Deus por tão grande salvação. Assim ao Rei eterno, imortal e invisível, Deus único, honra, glória pelos séculos dos séculos sem fim. Se Deus é Rei eterno, Ele merece ser louvado por toda a eternidade. Louve a Deus por sua fidelidade, pela provisão, pela salvação, pela graça, pela misericórdia. Louve a Deus por seu ministério, pelo seu serviço da obra de Deus, pelo privilégio de servi-lo com seus dons e talentos. Não reclame, não murmure, agradeça a Deus pelo seu chamado, agradeça a Deus por muitas vezes em que o salvou da sua própria insensatez. Já pensou? Quantas vezes você errou e Cristo te perdoou? Quantas vezes você pensou em desistir? Quantas vezes você pensou em deixar a igreja? Quantas vezes você pensou em abandonar a Cristo e a família de Deus? Quantas vezes você olhou para trás? Agradeça a Cristo, porque Ele te livrou da sua insensatez muitas vezes. Louve a Deus, porque Ele lhe dá muito mais do que você merece. Você tem muito mais do que você merece. E você tem muito mais do que você merece por causa da misericórdia de Deus, que não dá o que você merece. Você merece o castigo, mas Deus te deu graça salvadora, graça redentora. Louve a Deus por tão grande salvação. Porque se não fosse a graça de Jesus, meus irmãos, todos nós iríamos ser lançados de cabeça para baixo do inferno. E se Deus lançasse todo mundo no inferno, Deus mesmo assim continuaria sendo justo. Mas Deus graciosamente nos salvou por causa de sua infinita misericórdia. Louve a Deus por tão grande salvação, porque se não fosse Cristo, nós não estaríamos aqui. Por isso Paulo diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos clamar ao Senhor? Gostaria que você colocasse sua vida nas mãos do Senhor e que você pudesse louvar a Deus por seu ministério, por sua salvação. Agradeça a Deus por seu amor e peça ao Senhor: Senhor, eu quero falar de Jesus para outras pessoas. Eu quero compartilhar deste evangelho com outras pessoas. Eu quero compartilhar dessa mensagem com os meus amigos, com os meus parentes. Eu quero abrir a minha boca e testemunhar deste evangelho como Paulo fez. Vamos colocar em pé, vamos falar com Deus, vamos pedir isso ao Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos testemunhar da graça de Deus, dessa graça que nos alcançou, dessa graça que mudou a nossa história. Nós queremos falar do que Cristo fez por nós, que Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, que Ele foi moído pelas nossas iniquidades, que Ele nos tirou da escuridão, nos tirou do caminho do mal, do caminho das orgias, das noitadas, das baladas, nos tirou do caminho do pecado, da ignorância, da soberba, nos tirou do nosso orgulho, da nossa soberba, porque achávamos que poderíamos salvar a nós mesmos. Nós queremos testemunhar deste evangelho da graça, Senhor. Nós queremos falar daquilo que Cristo é e daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Nós queremos contar o nosso testemunho da nossa conversão, do nosso encontro com o nosso Salvador e Senhor. Ó Deus bendito, faça isso, ó Deus, para que cada um de nós, ó Deus, cada crente aqui nessa noite, possa compartilhar
do amor de Cristo por nós pecadores. Nós queremos te louvar, Senhor, por tão grande salvação. Nós queremos te agradecer pelo chamado, porque o Senhor nos chamou das trevas para a luz. Nós queremos te agradecer pelo ministério que o Senhor deu a cada um de nós. O Senhor nos capacitou, o Senhor nos fortaleceu para te servir. E se não fosse essa força vinda do Senhor, nós não conseguiríamos, Senhor, vencer o pecado, o mundo. Nós não conseguiríamos vencer o diabo, nós não conseguiríamos vencer os demônios. Mas nós te damos graças, Senhor, por esta força. Nós queremos te louvar, Senhor, por seu amor infinito, porque o Senhor nos resolveu nos amar. Ó Senhor, quando o Senhor olhou do céu à terra, o Senhor não viu um justo sequer, mas o Senhor nos resolveu nos amar por sua infinita graça. O Senhor nos tirou da lama do pecado, o Senhor nos tirou da ignorância, o Senhor nos tirou, ó Deus, da insolência, o Senhor nos tirou da escuridão, e o Senhor mudou a nossa história. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o Rei eterno, que não tem princípio nem fim. Bendito seja o Deus imortal, imperecível, incorruptível. Bendito seja o Deus invisível, que não pode ser visto por olhos humanos, porque é Espírito. Mas te damos graças, Senhor, porque o Senhor enviou Jesus para se encarnar e se manifestar visivelmente entre nós, para revelar quem Deus é. Porque ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele que é um filho quiser revelar. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor abriu os nossos olhos espirituais para te conhecer, para te bendizer. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Rei eterno, mas o Senhor é o Deus único, incomparável, aquele que é único, mas que subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, da mesma substância, iguais em poder, honra e glória. A ti, Senhor, todo louvor, toda glória, toda nossa gratidão, toda nossa adoração, toda nossa honra a ti, hoje e para sempre, no nome de Jesus, pelo século dos séculos. Amém. Querido povo de Deus, povo mais feliz da terra, povo que tem um nome escrito no livro da vida, receber a bênção do Senhor. Que o Senhor esteja diante de vós para vos ensinar o caminho certo. Que o Senhor esteja acima de vós para vos iluminar. Que o Senhor esteja atrás de vós para vos livrar dos homens maus e da cilada de Satanás. Que o Senhor esteja dentro de vós para vos consolar nos momentos difíceis da vida. Que o Senhor esteja ao redor de vós para vos abraçar com seu eterno amor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo sejam com todos vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos, o restante noite na presença do Senhor. Deus abençoe você que está em casa também. Convidamos a você para vir domingo, na escola dominical, no culto da noite. Que Deus abençoe. Estarei à porta cumprimentando os irmãos no nome de Jesus.